Bem, aqui mais um episódio do The Breacher. The Breacher episódio 5. Episódio 5 já. Se você me acompanha pelas redes sociais, você sabe quem eu sou o The Breacher. Eu sou Just Hulk, o Hulk do The Breacher. Eu queria agradecer para iniciar aqui o episódio as páginas que me apoiam. Se você não conhece Violence Matters, dá uma entrada lá, procura lá Violence Matters com Z no final. São grandes amigos que eu tenho, caras que eu tenho grande estima de verdade, fora dos bastidores. Queria dar um abraço aí, porque se você não conhece Incursion Group, tá na hora de você largar tudo que você está fazendo, entrar lá no Instagram e dar uma olhada em Incursion Group. Eles têm um podcast no Spotify também. Que, diga-se de passagem, o meu podcast vai pro Spotify. Quando eu não sei, porque eu ainda estou aprendendo a mexer com isso daqui. Como é notório pela maneira que eu tenho falado, que de pouquinho em pouquinho eu vou descontraindo, ficando um pouquinho menos gago para conseguir conversar com vocês. E eu não vamos falar Spec, School Evil com um 3 no lugar do E de Evil, o 01 Guys, que faz um excelente serviço, e outras páginas aí que eu não vou conseguir lembrar de todo mundo, foi mal. Pat Bruni, do Navy Militar, ótima fotógrafa, melhor, eu falo sem sombra de dúvida, a melhor fotógrafa nessa área, fotografia militar. E bora para mais um episódio. SWAT, Special Weapons and Tactics. Hoje discorreremos de uma maneira bem geral da SWAT. Que primeiramente, para a gente conseguir entender o que seria uma SWAT, a gente tem que entrar no universo de operações especiais, que, querendo ou não, de forma bem geral, uma SWAT é um grupamento de operações especiais ou ações táticas especiais, como alguns especialistas militares falam, no universo policial. Mas primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que a SWAT, no contexto de operações especiais, atua num universo um pouquinho diferenciado do resto das operações especiais. Como assim diferenciado? Diferenciado, que eu digo, pelo primeiro de tudo, o contexto não militar, não pelo menos no papel, né? Como aqui a gente tem a polícia militar. Mas quando eu falo militar, é o contexto de forças armadas. Ele não atua nesse sentido, atua no sentido policial, ou seja, regras de engajamento, legislação, tudo muda. E a própria questão de emprego. Por exemplo, aqui no Brasil, por conta de necessidade, por conta das características culturais, regionais e até mesmo geográficas, a gente tem grupamentos de operações especiais mesmo. Você pega, por exemplo, para quem nunca assistiu, fica uma recomendação ótima aí, Mossul. Fala sobre a SWAT do Iraque. Venhamos e convenhamos, SWAT do Iraque não atua da mesma forma de uma SWAT, a primeiríssima, né? SWAT de Los Angeles. Centros metropolitanos contra uma situação de guerra com o Daesh, né? O Estado Islâmico. São outras realidades. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem o 4º Batalhão de Choque, que seria o nosso BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, policiais, né? E dentro do nosso 4º Batalhão, nós temos o GAT e o COI. O COI se especializando na área de mata, contra a guerrilha rural, entretanto também faz policiamento em locais de alto risco, tanto urbano quanto rural, entre outras operações que eles fazem. O Rafa do Incursion, ele tem um podcast a respeito, eu vou deixar na descrição aqui, quando possível. E temos o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que atua em gerenciamento de crises. O que seria eles atuam em situações de tomada de refém, como mandado de busca e apreensão, indivíduos criminosos homicidados em barricado e outras operações que são julgadas críticas, que o resto dando apoio ao pessoal da Rádio Patrulha, que está na linha de frente, né, o 90.
Dados os exemplos, COI e GAT já vê a questão do perímetro urbano. E citando-se perímetro urbano, consequentemente, a gente entra no estudo de espaços confinados. Técnicas de adentramento, combate em ambientes confinados, também o famoso CQB. Ou para quem jogou Metal Gear Solid, CQC, né? E esse estudo começa lá atrás. Há quem diga que começou com Stormtrooper na Primeira Guerra Mundial, só que a Primeira Guerra Mundial não foi conhecida por adentrar perímetros urbanos. Aí que a gente entra na Segunda Guerra Mundial, que teve grandíssimas batalhas em perímetros urbanos. Como a gente pode citar a Batalha de Leningrado, Batalha de Stalingrado, que durou de 42 a 1943, que deixou mais ou menos 1.630.000 mortos. Temos a Batalha de Carentim, 44, durante a Operação Overlord, né, o desembarque na Normandia. Aachen, na Bélgica, próxima das Ardenas, em 44 também. Em 45, em Berlim. E Manila, nas Filipinas, em 45 também. E nisso acabou tendo-se um legado de estudo por onde e o que fazer nesse tipo de operação. Porque falo e repito, antigamente a gente viu históricos de pequenos grupos atuando até mesmo no non-conventional warfare, na guerra não convencional, em e assalto de posições fortificadas, como a gente tem aqui no próprio Brasil, a Companhia de Emboscada de 1624, que expulsou os holandeses do território nacional. E cito de novo Stormtrooper, só que, de novo cito, foi durante a Segunda Guerra Mundial que a gente teve um salto evolutivo no estudo, com a criação dos próprios comandos britânicos. Comandos, o nome é uma mistura de africano com holandês, que o tenente-coronel Dudley Clark, criador dessa tropa, associou, pois o nome vinha dos guerrilheiros Boers. Foram guerras de colônia na virada do século passado, colônias britânicas. E o nome se refere a, como é que eu posso falar, invasão ou assalto militar. E quando foi criado essa tropa de comandos britânico, em 8 de junho de 1940, eles se inspiraram muito nos assaltos dos Fallschirmjäger. Tropa essa que eu fiz um podcast a respeito, uma operação deles, chamada Operação Carvalho, onde você pode ver mais a respeito na minha página aqui no YouTube. E nisso a gente tem como legado de estudo procedimentos que até mesmo para os padrões de hoje são um pouco rústicos, né? Pois, como volto a repetir, são padrões de forças armadas e não padrões de polícia. E nisso aprendeu que a necessidade de isolar o perímetro urbano, coisa que não se deu muito bem em Stalingrado por parte dos alemães, que as suas táticas de blitzkrieg não deram certo por conta da própria existência do rio Volga. Aproveitar pontos de apoio, utilizar uma força de assalto rápida e violenta com uma equipe de apoio fornecendo fogo de supressão. Coisa essa que os próprios soviéticos utilizaram em retomar Stalingrado. Para quem não sabe, depois de um tempo, aquela guerra de atrito room by room, né? Sala por sala, os soviéticos conseguiram cercar o perímetro alemão e utilizavam excessivamente o que os próprios alemães chamavam de os órgãos, né? O órgão de igreja, né? O instrumento musical, o órgão de Stalin. Os foguetes Katyusha, né? Que eram própria ferramenta de artilharia muito potente e própria arma psicológica muito forte. Assim como o Stuka, o Junkers Ju-87 na Segunda Guerra Mundial foi para os alemães. E tendo essas equipes de apoio fornecendo fogo de supressão, as equipes de assalto limpavam as construções sala por sala, room by room. Coisa que tem mesmo, se você assistir o filme, né? Recomendo melhor o livro do sniper americano, tem cenas a respeito. E além do fato de como
de guerra diferente, o treino extensivo da sua tropa. Não é simplesmente, não, entendeu? É uma guerra diferente. É um tipo de combate um pouco mais arriscado, o CQB. E ainda a respeito do. A gente tem alguns manuais, como o próprio Military Operations Urban Terrains, de maio de 41, chamado também de MAUT, o Regulamento de Serviço de Campo, FM-100, que nisso a gente pode resumidamente que, entre aspas, toda operação militar são planejadas e coordenadas em complexo de terrenos onde a construção artificial afeta as opções táticas disponíveis do combate, fecha aspas. Basicamente, temos o nosso primeiro regulamento de combate em ambientes urbanos. Vale ressaltar que nem eu falei, a Segunda Guerra Mundial teve as primeiras operações urbanas em larga escala. Só que o próprio Estados Unidos passou por situações ao longo de sua história. Em 1914 eles tiveram a Batalha de Veracruz, cujos veteranos foram o conhecimento que esses veteranos adquiriram foram exorbitantes para mais tarde o planejamento do FM-30, né, na década de 50, que foi uma atualização desse pensamento, né, desse relatório, dessas doutrinas de utilização de campo, que também utilizou conhecimento as experiências soviéticas e alemãs de Stalingrado. E sem falar que, né, se não me engano, o 9º Batalhão de Infantaria americano ficou responsável pela segurança de Pequim em 1900 e 1901. Se eu errei em alguma coisa aqui, por favor, mande um DM no Instagram, comente alguma coisa a respeito no YouTube. É interessante que vocês façam esse contato maior, que até mesmo no Spotify não dá, para conseguir acertar algumas coisas aqui. E vale ressaltar que após a Segunda Guerra Mundial houve dissolução de algumas tropas, né? Como o próprio SAS e os comandos foram dissolvidos e logo após reunidos, reativados, né? Por conta do contexto britânico, né? Por conta de guerrilhas comunistas nas colônias. O SAS foi reativado como 22 SAS e os comandos mais tarde passaram que nem você vê atualmente, fazer parte dos Royal Marines, né? Royal Marines Commandos. E querendo ou não, até hoje, né, os SAS são referência tanto em CQB como questão de operações especiais no geralzão, né? Como eles operaram na crise da Malásia, na rebelião de Dhofar em Oman, né? Onde houve a lendária Batalha de Mirbat, né? Que também é chamado por alguns de o Álamo da SAS, onde 9 operadores seguraram um cerco de, dizem, 2.000 guerrilheiros. Pretendo fazer podcast a respeito. Outro dia eu faço isso. Eles operaram no Bornéu, no Vietnã, na Irlanda do Norte, nas Falklands, no Golfo Pérsico, Bósnia, Kosovo, Serra Leoa, Afeganistão. Bem, Afeganistão, acho que a Força Tarefa Black tem livro a respeito. E vale ressaltar que até mesmo no contexto de Guerra Fria, crises culturais, principalmente no Oriente Médio, essa década foi marcada por levantes terroristas, né? Atentados terroristas no próprios nos Estados Unidos, né? Na Europa, por conta racial, cultural, religiosa. E nessa época o SAS já não tinha limite orçamentário. E apesar de ainda ser novo essa questão de terrorismo, houve também em 72 o atentado de Munique, né? Mais tarde, há quem diga que ajudou a originar as tropas GIGN da Gendarmerie Nationale francesa e o GSG-9, que eu não vou pronunciar o nome, né? Mas ambas tropas de SWAT, digamos assim. E tanto é que na base de Hereford, a base SAS, eles desenvolveram
o que a gente chama hoje de casa de matar, né? Um ambiente onde fica um ambiente de espaço confinado para treinamento de CQB. Tanto é que tem um filme a respeito chamado 6 Dias sobre a Operação Nirod, uma operação lendária dos SAS. Tanto é porque, por conta da sua. Como é que eu posso dizer? Seu sigilo. Tipo, foram poucas vezes que essa tropa apareceu em público. E essa foi uma delas. No cerco da embaixada iraniana em Londres. E até mesmo na década de 60 e 70, né? Os Estados Unidos passaram por vários conflitos raciais e políticos, como eu falei, né? Aumentou a criminalidade e acabou necessitando do surgimento de grupo especializado. Ainda não SWAT, né? Que, como eu falei, a primeira SWAT é a de Los Angeles, foi criada em 1967. Mas em 58, o departamento do xerife de condado de Los Angeles criou o Special Enforcement Bureau. Vale ressaltar de alguns acontecimentos, como em 1º de agosto de 1966, um ex-fuzileiro naval, um ex-marine, chamado Charles Whitman, se embarricou no alto da torre no campus da Universidade do Texas, né, Austin, né? Matou 16 pessoas e feriu mais 30, antes de ser abatido pela polícia, com seu M1 Garand. E em 7 de janeiro de 1973, no hotel de rede Howard Johnson, um rapaz de 23 anos chamado Mark Essex matou 7 pessoas, incluindo 5 policiais, e feriu mais 13. Mas um dos pontos principais para a criação da SWAT, da primeira SWAT, foi em 11 de 8 de 1975, o Wyatt Riots, em Los Angeles, onde houve conflito no bairro negro, onde gerou 6 dias de conflito, 34 mortes, 1.032 feridos, 4.000 prisões. Estima-se que 34 mil pessoas estavam envolvidas nesses protestos, o que gerou um prejuízo de 40 milhões de dólares em danos. E com essa questão de criminosos mais violentos, cada vez mais sofisticados, muitas das ações da época por parte da polícia acabava resultando em tragédia por conta de procedimento e equipamento. Então necessitou-se da criação de grupos especializados de polícia para atender a demanda, visto que o reinforcement, law enforcement, né, o enforçar, não seria a palavra certa em português, reforçar a lei, manter a ordem pública, preservação da vida, são deveres de polícia. Eu falo que um pouquinho da Constituição, um pouquinho da legislação varia de acordo com cada lugar. Entretanto, meio que internacionalmente é isso que é a função de polícia, né? Tanto é que esses primeiros grupos especializados para atender situações não convencionais, a princípio tinha, como até hoje, se não me engano, o OMON da Rússia, treinamento em CDC. O próprio Polícia Militar do Estado de São Paulo aqui, o BOP, o nosso BOP, refere-se ao 4º Batalhão de Choque. Tendo choque no nome, tem treinamento em CDC, controle de distúrbios civis. Entretanto, o foco dessas unidades sempre vai ser contra terrorismo, ocorrências com refém, mandado de busca e apreensão de indivíduos perigosos, embarricados ou homiziados. E a própria primeira SWAT vem do pensamento de um oficial chamado John Nelson, em 1964, para em 67 ser criada. Que nem eu falei, lidar com criminosos mais bem armados, numerosos e mais sofisticados. A princípio, SWAT significava Special Weapons Assault Team. Depois foi trocado para NTATICS, ou seja, de armas, time de assalto com armas especiais foram para táticas e armas especiais. E a LAPD recrutou voluntários, ela deu prioridade para ex-militares,
principalmente que eles tivessem experiência em combate. E focou em treinos intensos, né? Primeiríssimo grande ocorrência da SWAT de Los Angeles foi um mandado de busca e apreensão de uma sede dos Black Panthers, né, os Panteras Negras, em 1969, onde resultou no tiroteio de 4 horas. 4 membros da SWAT e 4 Black Panthers foram feridos. O resto todo mundo passou com vida, né? E a LAPD concordou, a política local concordou na época que nunca iria se ter sucesso no mandado de busca e apreensão sem o uso da SWAT. Vale lembrar que na época, no 1960, as táticas eram basicamente wait, talk and tear gas, ou seja, espere, fale e gás lacrimogêneo. Você fazia o cerco no local onde o criminoso estava, dissuadia o marginal a se entregar, dava tempo para ele pensar, dado o prazo, CS entrava. Mais tarde, na década de 70, mudou um pouco a implementação com o uso do atirador de precisão, baseado um pouquinho na doutrina dos Marines na época. Ou seja, era Weight, Tear Gas, Sniper and Assault. Em 71, foi implementado a SWAT de Los Angeles como full time, né? 24 horas. E até mudaram o nome para um jargão chamado D Platoon, ou Pelotão D. Em 74 teve-se uma outra grande atuação, o Exército de Libertação Cibanese, que era um grupo de esquerdistas, e no final acabaram resultando em 6 militantes mortos. Nenhum operador de SWAT foi ferido. E mais tarde, após esse incidente, novamente a política local elogiando a atuação, foi concordada a implementação do uso de armas automáticas para a SWAT. Até então, as SWATs, quando foram criadas, eles utilizavam equipamentos surplus, militar surplus. Então você vê fotos antigas da primeiríssima SWAT, até mesmo algum tempo depois, os caras usando aquele capacete M1 da Segunda Guerra, ou até mesmo a parte de fibra de vidro que vai por baixo, quando não estavam usando aqueles capacetes de bicicleta ou de moto. E uso de roupas pretas ou azuis, ou ia escrito SWAT, Sheriff ou Police, ou no peito ou nas costas. Mais tarde, a implementação de uso de colete à prova de balas. Até pouquíssimo tempo atrás, você via SWATs utilizando cores sólidas, né? Ainda se vê um pouco, só que hoje já está virando um padrão meio que internacional de uso de camuflado. Aqui em São Paulo se usa camuflado. Aqui no Brasil tinha muita popularização do preto, né? Nos BOPs, nos COIs, nos GATs. Hoje já está mudando um pouquinho mais isso daí. Você vê foto da década de 90 também, não é um padrão, né? Você vê foto da década de 90 em alguns departamentos de SWAT nos Estados Unidos que usavam o D-Land, mas tudo militar surplus. Tudo que era dado do exército, né? E após o incidente de 74, começou a se estipular de forma doutrinária regras de engajamento e doutrinas de aplicação e utilização das SWATs. Até a época era o CDC, situação ou como chamamos hoje de atiradores ativos, tentativa de assassinato a autoridades, tanto política como outros tipos de autoridade, e contra a guerrilha urbana e rural. E vale ressaltar que, por conta de questão cultural, vemos, né, no Brasil não é diferente, questão, à medida que vai passando o seu tempo, o tipo de crime muda. Então, na década de 70, você via quando foi criada, 60 e 70, situação de criminosos fortemente barricados, como quadrilha de roubos a banco. Em 80 e 90 nos Estados Unidos deu um foco muito grande de guerra contra as drogas. E após o 11 de setembro, o foco mudou um pouquinho para contra-terrorismo. Vale lembrar também das diferenças de um grupo de operações especiais de polícia e de forças armadas, que os grupos tipo SWAT
Utiliza uma coisa que não é muito utilizada por causa do exercício de função que as Forças Armadas fazem, né? Como o uso do non-lethal, no less than lethal, que seriam técnicas de menor potencial ofensivo. Que no jargão bem claro, colocaríamos como uso de lastômero, né? Bala de borracha. Lá fora tem muito uso do Mike Mike, né? Que é o lançamento de uma esfera de borracha, um beanbag, de um lançador de granada de 40 mm. Inclusive aquele modelo sul-africano que tem um tambor, se não me engano, com 6 munições, lá fora é utilizado. O uso de taser, ou até mesmo o que chama-se aqui na Polícia Militar do Estado de São Paulo de contramedidas, que seria basicamente um operador detendo conhecimento em artes marciais. Ele, dependendo da ocorrência, respeitando os critérios de necessidade e validade de risco, literalmente sai na mão com o causador da crise, o causador do evento crítico, como algumas doutrinas chamam. Esses grupos, no geral, em operações especiais, seguem muito o trinômio técnica, treino e fator humano, que é o equipamento. E vale ressaltar que em grupos de SWAT existem diferenças, né? Grupos de polícia especializados, como em São Paulo criou-se recentemente os BAEPs, né? Como já é o projeto da ROTAC, que já existia, que seria a Rota de Campinas. Para quem não sabe, rota significa Rondas Ostensivas Tobias de Guerra, que é um grupamento seleto dentro do 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E BAEP significa Batalhão de Ações Especiais de Polícia, que seriam grupamentos especializados ao redor do estado. Mas dentro dessas doutrinas de SWAT já vindo dos States, a gente tem os grupos o SWAT Full Time, que seria o HRT, Hostage Rescue Team, e os SRT, Special Response Team. E daria para falar de uma forma bem genérica que o SWAT seria o HRT e o SRT seria os BAEPs, por exemplo. E muito do que se tem de combate a curta distância vem das Forças Armadas, né? Como em 1990, os Estados Unidos passou pela Operação Desert Storm, que ainda assim era uma guerra tradicional, mas em 93 ainda é feito estudo sobre a Batalha de Mogadíscio, que foi numa densa área urbana. Para quem não sabe o que eu tô falando, resumidamente é o filme Falcão Negro em Perigo, onde acabou resultando numa operação rapidamente, o que era para ser uma operação de captura de criminosos das milícias locais, acabou virando uma guerra em larga escala urbana que durou por 2 dias, o que resultou na morte de 18 americanos e 73 feridos. Um malaio morreu, 7 feridos também, e 2 feridos paquistaneses das forças de pacificação da ONU. E dito isso, questões culturais, questões sociais referentes a cada época, tipo de crime, consequentemente. Em 1987 nós temos na Polícia de São Paulo o programa Rádio Patrulhamento Padrão, o que mais tarde deu origem ao nosso Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o que ficará para outra hora, para outro podcast. Se você gostou, me comenta aí embaixo o que pode mudar. Se você não gostou, tudo bem. Eu ainda estou aprendendo a mexer com isso daqui. É um negócio que eu quero trazer para vocês, é um negócio que eu gosto, de passar o tempo, porque eu tô passando um conhecimentozinho para vocês. Eu aprendo um pouco, dou uma estudada nas coisas que eu tenho, porque eu tenho muito conteúdo aqui em casa referente a esse mundo militar. Muitas das coisas que eu não consigo achar, eu tenho em casa, eu não consigo nem achar na internet.
Pra vocês terem uma noção, o último podcast sobre os Fallschirmjäger, eu achei eu tenho um livro em casa sobre os paraquedistas alemães de 73, que eu não consigo nem ler ele direito, porque ele abre as páginas e começa a descolar tudo. Eu achei mais coisa, né, sobre os Fallschirmjäger nesse livro do que na própria interwebs, né? Na própria internet. Então, tendo-se esses homens, essas pessoas que acreditaram no ideal, até pra falar um pouquinho lendário, colocaram os seus ideais à frente de ego, eu gosto de trazer um pouquinho dessa história. Como a própria, agora eu tô martelando na cabeça a Batalha de Mirbat. É um negócio que é sensacional. Eu fico abismado como é que as pessoas não lembram disso daí. Ou a crise na Malásia. São pessoas que acreditaram nos ideais e hoje realmente tem gente que não lembra. Até mesmo no nosso meio aqui, você fala um negócio desse, tem gente que fica uau. Pode ser um pensamento nerdola falando, nerd que gosta dessas coisas falando, mas eu cresci vendo essas coisas, então fico abismado quando as pessoas não se lembram. Talvez seja por isso que eu não paro de escutar Sabaton também, né? Se você não escuta Sabaton, faz o favor de entrar no YouTube, digitar Sabaton legendado e passar o dia vendo lá. E estudar um pouquinho o contexto de cada música. De verdade, abre muito a cabeça. Os Russardos alados, gente. 20 mil Russardos contra 110 Janíceros. São histórias lendárias. Bem, podcast foi isso. Novamente, entra lá no Instagram se você tem alguma sugestão, quer gravar alguma coisa. Sem ficar ressaltando o ego dos outros, por favor. No caso seu, né? Querendo trazer um conteúdo um pouquinho mais legal. Por mais que a minha dicção não seja tão boa, mas isso me ajuda também a evoluir nessa questão. Senhores, leiam bons livros, vejam bons filmes e estejam em boas companhias. Evolua sempre. Busque evoluir. Falou.